Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Eu queria dividir algo com vocês. Esta manhã, o Espírito Santo de Deus mexeu muito comigo, mexeu forte comigo. Eu acordei, fui fazer a minha higiene e ouvi um louvor hoje pela manhã. E esse louvor falou muito comigo, mexeu muito comigo. Logo em seguida, a minha filha também acordou. E ela foi preparar ali algo para que nós pudéssemos comer. Eu preparei umas cuias, fiz umas cuias. E de repente estou aqui no meu quarto e tô vendo o agir de Deus na vida dela, assim. Ela levantou, botou louvor e começou a cantar uns hinos, adorar o Senhor. E aí nós almoçamos. E meio ao almoço, Jesus me deu uma palavra. Enquanto eu ouvi o louvor com ela, eu ouvi umas mensagens ali com ela. E de repente Jesus me deu uma palavra e eu quero dividir com você essa palavra. Se encontra no livro de Marcos, no capítulo 4, versículo 39, 40 e 41. É quando Jesus acalma a tempestade. E eu vou ler aqui para você. Diz assim: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E então o vento se aquietou e houve grande bonança. E ele disse aos discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E eles sentiram um grande temor e perguntaram uns aos outros: Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? E essa parte me chamou a atenção. Os discípulos conversando entre si: Quem é este que até os mares e o vento lhe obedecem? E atentando para o contexto, que é sobre Jesus acalmar a tempestade, que tem a ver com exortação, porque Jesus exorta o mar, fala: mar, cala-te, vento, cessa-te. Ou seja, Jesus está exortando. E o vento obedece, e o mar obedece. Mas o que me chama a atenção é que Jesus, antes disso acontecer, antes de chegar a este fato, antes de chegar à margem do outro lado, ele está em meio a uma multidão. E ele está ali alimentando a multidão, ele está ali pregando para a multidão, ele está ali anunciando o reino dos céus, os discípulos estão com ele, e de repente, em meio a tudo isso, ele está no meio da multidão, então ele é avisado que a sua família chega. E quando a sua família chega, não consegue chegar até ele porque havia muita gente, era uma multidão. E de repente, a família manda um recado para Jesus. Avisa o mestre lá que a mãe, os irmãos dele estão aqui. E quando Jesus é avisado, ele não fala: não, manda a minha mãe vir, manda meus irmãos vir aqui, dá licença aí, não, passa. Não, ele não faz isso. Me chama a atenção que ele faz uma pergunta para quem está a ouvi-lo. Ele pergunta: e quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E ele mesmo responde a pergunta. Ninguém responde para ele, ele mesmo responde. Ele fala: minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que estás no céu. E algo me chama a atenção porque ele está tentando dar uma direção, ele está tentando mostrar para as pessoas que estão à sua volta, para os discípulos que estão com ele ali, quem ele é.
E quem pode ser alguém para ele? Ele está instruindo, ele está direcionando. Mas percebe-se que os discípulos não entendem. E sabe o que ele faz? Ele exorta os discípulos. Não? Vou lhe mostrar pela palavra que sim. Ele convida os discípulos para ir para o outro lado. Porque uma conversa de exortação tem que ser próximo, tem que ser bem íntimo. Quando a gente exorta quem a gente ama. E Jesus leva eles para o outro lado. Tira do meio da multidão. E ainda que a multidão vai atrás, Jesus leva eles para outra margem. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é que quando Jesus leva ele para o outro lado, para outra margem, ninguém vai ser exortado sem antes ser mostrado o porquê está sendo exortado. Jesus fala com eles em meio à travessia para outra margem? Não. Jesus não fala com eles em meio à travessia para outra margem. Porque Jesus está dormindo. Lá atrás. Na polpa do barco. Por alguma fração de segundos, por algum momento que seja, aqueles que estavam indo para outra margem com Jesus, os discípulos, esqueceram do mestre dormindo. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você, porventura, tem esquecido do mestre dormindo? Não te preocupa, porque tem uma maneira de você acordar ele. Você vai entender. A Bíblia então nos revela e diz que agora, passando para outra margem, para o outro lado, Jesus, estando dormindo no barco, se levanta uma grande tempestade em meio ao mar. Ventos fortes. E em meio à tempestade, vento forte, em que o barco começa a encher d'água, está prestes a afundar, de repente alguém se levanta e fala: Jesus, acorda, Jesus. Acorda, Jesus. Não te importa que morremos? Ou seja, a situação, a circunstância faz com que eu acorde Jesus com arrogância, sem saber quem ele é, sem entender quem eu sou. E agora Jesus levanta e a primeira coisa que Jesus faz é exortar. O mar, cala-te! Vento, cessa-te! E em meia exortação do mar e do vento, eles obedecem. E Jesus então vai exortar os discípulos, perguntando: por que é que sois tão tímidos? Porventura ainda não tendes fé? E em meia exortação, os discípulos conversam um com os outros. E eu posso entender a exortação do mestre, porque eles olham um para o outro e começam, em meio a temor, pela exortação, pelo livramento, pelo perigo que passaram, em meio a esse temor, eles conversam entre eles falando: meu Deus, hein? Que livramento! Quase morremos afogados. Não, não é assim que eles falam. Assim eu e você falaria hoje. Mas eles falam assim: quem é este? Quem é este? Que até o mar e o vento obedecem a ele. Quem é este? E essa é a pergunta que eu faço para você. Essa é a pergunta que eu me faço. Quem é este? Que eu esqueço dormindo na polpa do barco? Quem é este que eu esqueço que me alimentou em meio ao deserto,
quando não tinha alimento? Quem é este que me curou? Quem é este que fez um milagre na minha vida, que mudou a minha história? Quem é este que eu ando com ele, estou com ele, mas ele está dormindo ali atrás? Quem é este que faz eu esquecer da unção sobre a minha vida, sobre a minha cabeça, que faz eu esquecer da promessa? Quem é esse que me deu a promessa? E essa palavra me pegou hoje. Essa pergunta dos discípulos me pegou hoje. Quem é este que nós esquecemos, que mudou a nossa sorte? Quem é esse que guardou Daniel na cova dos leões? Quem é esse que tirou José da cisterna? Quem é esse que ressuscitou Lázaro, morto há 4 dias? Quem é esse que Davi fala para ele: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Quem é esse que se entregou por mim naquela cruz? Quem é esse que acalma várias tempestades na minha vida, aquieta vários ventos na minha vida? Quem é esse que eu não sei quem é ele ainda hoje? Como, pastor? Sim, não sei quem é ele ainda hoje, porque as minhas obras mostram que eu ainda não sei quem é ele. Porque eu esqueço dele lá atrás no barco dormindo, e quando acordo ele cheio da razão, porque é uma tempestade em minha vida, e aperto ele dizendo: não te importa que eu morra? Está na hora de você ter um encontro com ele. Deixar de ser tímido, porque os tímidos não herdarão os céus. Em vez de ter inúmeras coisas que vemos hoje aí, em vez de termos línguas, em vez de termos profecia, em vez de termos unção, em vez de termos tantas coisas que exteriormente mostra Deus em nós, que viemos ter fé. Que Deus abençoe a tua vida nessa tarde, que essa palavra possa chegar até você e você fazer bom uso dela. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, e que você possa deixar de ser tímido. Obrigado, Jesus. E ter fé. Obrigado, Jesus. Posso entender quando o profeta Oséias fala que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer o Mestre. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Oh, glória.